TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A alma da medicina. E se num passe de mágica, os médicos, por um breve momento, vissem as suas saúdes serem abaladas e se tornassem pacientes antes de começarem a praticar? E se víssemos ser negado o atendimento médico a um ser querido na hora da sua dor? Que mudanças é que tudo isto iria provocar-nos? Pôr-se no lugar do outro é só a primeira das reflexões que são propostas neste livro para se resgatar a alma da medicina e, num plano mais abrangente, os cuidados a ter com os outros. Saúde e doença, vida e morte, compreensão e exigência, sensibilidade e firmeza são experiências humanas que precisam de ser revistas, para além do comportamento do médium, de cura e de magnetizador, a dinâmica das reuniões de tratamento espiritual e de ectoplasmia e ainda as correntes médicas da alopatia e da homeopatia. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa casa. E hoje estamos todos juntos a terminar aquilo a que nos propusemos durante o ano 2016, que era percorrer todos os romances de Emmanuel. A processar o sinal, aguarde. Então cá estamos nós. 50 anos depois, é na realidade o segundo romance que foi psicografado. Foi logo o livro a seguir há 2000 anos atrás, há 2000 anos, e foi psicografado em 39 ainda, assim como tinha sido há 2000 anos. Mas a edição já é de 40. Como vos disse, tínhamos nos proposto a fazer os 5 romances e cá estamos. Foram muito mais palestras, na realidade é a 9ª palestra sobre o tema. A primeira foi sobre Emmanuel, global. Depois fizemos o Renúncia, foi lá que nós começamos. Não sei se lembram, o primeiro na realidade foi sobre o Evangelho no lar, não é? O Evangelho em nós, porque é muito preciosa toda a parte da renúncia sobre o Evangelho. Parece que tinha sido o padre Damiano, Emmanuel, que teria ensinado a Alcione essa prática, mas na realidade nós sabemos que Alcione era um espírito muito, muito mais elevado e que foi ela que colocou essa lembrança daquilo que tinha sido feito por Jesus. Lembremos que o primeiro Evangelho no lar foi na casa de Simão Pedro, proposto por Jesus ele próprio. E depois fizemos outro, ainda mais um. A grande dificuldade em qualquer romance de Emmanuel é conseguir eleger-se um tema para trazer, porque são tantos temas, é tão rico, é tão profundamente emocionante que é muito difícil. Então, a tentativa foi essa, recortar algum tema nos diversos romances para poder trazer-vos aqui um bocadinho e ver se vos estimulava. Essa é a ideia, é conseguir mobilizar-vos para ler. Porque realmente o que eu possa trazer aqui, e por mais comovido e por mais que eu goste, ele realmente é sempre uma ínfima parte, porque são preciosos, têm tantos detalhes, conforme nós vamos lendo e relendo, nós vamos descobrindo mais e mais possibilidades de compreender e de se ir deliciando. Depois, em Renúncia, o segundo foi realmente sobre o amor entre Alcione e o padre Carlos, que foi o vetor que nós trouxemos, não é? Foi a nossa linha para vos trazer aqui uma parte da história, a nossa linha de descrição. Depois fomos há 2000 anos, aí começámos e fomos conhecer a primeira encarnação que nós temos nos livros, não é? Não é a primeira encarnação de maneira nenhuma de Emmanuel, mas há 2000 anos, e depois fomos a Paulo Estevão e aí ficámos, não é? Porque Paulo Estevão, se nós pudéssemos fazer 10 palestras sobre o tema, haveria ainda muito mais. Mas fizemos 3 sobre, e
Depois, Ave Cristo foi há pouquinho tempo atrás, há um mês atrás. E Ave Cristo é muito precioso. Olhem para ele, porque, coitadinho, é o romance mal amado dos 5, mas vale a pena, é precioso, traz-nos o 3º século depois de Cristo, né, da nossa era, que é o último século em que o cristianismo ainda era completamente escorçado de qualquer possibilidade de ser praticado de uma forma pública. E, a partir daí, nós vamos ter depois já uma outra era do cristianismo, que é aquela em que passa a ser uma religião possível. E nós agora vamos a 50 anos depois, que é o segundo, mas que eu disse-vos que queria exatamente alinhavar, porque nós temos aqui, novamente, o mesmo espírito de Alcione, é Célia. Célia é o grande protagonista deste romance e nós vamos olhar para ele, recuperando a relação dela com o seu amor de muitas e muitas e muitas vidas, de milhares de anos, com certeza, que agora vai ter um outro nome e eu vou-vos contar, mas vai ser a relação dos dois, que vai ser também o fio condutor da nossa narrativa aqui, aquilo que nós vamos recortar do romance para vos trazer. Como vos disse, a edição é de 40, é o livro número 11 de todas as centenas de livros que Chico Xavier psicografou. Há 2000 anos é o número 10, portanto foi imediatamente a seguir, e vai cobrir o período de tempo de 131 até 148, mais coisa, menos coisa. Pode ser 149, 150, depois de Cristo. Então nós estamos no 2º século, quase que na primeira metade ainda do 2º século. Como sempre temos feito, começamos pelo prefácio de Emmanuel, que era a última coisa que era psicografada. A última comunicação sobre o livro de Emmanuel, em todos eles, era o prefácio. Este aqui vai-nos trazer a ideia, vai-nos começar por tirar-nos ilusões em relação a nós termos a expectativa, imagina inclusive que era o livro logo imediatamente a seguir, não é? Era o 2º romance e o livro imediatamente a seguir há 2000 anos. Então o que Emmanuel vai dizer inicialmente é: não tenham a expectativa de que vá continuar a contar a história daqueles grupos familiares que nós acompanhámos há 2000 anos. Nós vamos ter mais uma encarnação dele, mas nós vamos ter basicamente a história de Célia. E é isso que ele nos diz aqui. Este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Ela, a sua luz e as suas encarnações, 2 que nós conhecemos, foi realmente uma possibilidade abençoada para todos aqueles que estiveram ao seu redor. Aqui Emmanuel diz-nos transformada em santa. E é verdade, a história de Célia é guardada na Igreja Católica como a de Santa Marina. Não é uma história que esteja muito bem documentada na tradição católica, mas vou-vos contar depois à frente qual é que é a história da Santa Marina. Busca entender, e isto é um conselho para todos nós, a essência deste repositório de verdades confortadoras e, do plano espiritual, o espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração e bálsamo, o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Então, rogando o amparo de Célia, onde quer que ela esteja, nós vamos começar a contar a sua história. Primeiro aqui nós vamos ter a família de Célia. Vou-vos trazer, um pequeno esboço de uma árvore genealógica, em que nós temos Célia é filha de Elvírio Lúcius e Alba Lucínia. Ela tem uma irmã também, ela é a filha mais nova de 2 irmãs, e ela é neta pelo lado paterno de Cneio Lúcius e pelo lado materno de Fábio Cornélio e Júlia Spinter. Não temos a possibilidade, mas de aqui trazer, e talvez seja uma próxima palestra, que seja a relação entre este grupo familiar e o grupo familiar que estava em renúncia, que são exatamente os mesmos espíritos que estão encarnados todos na mesma forma, de pais e filhos, salvo Cneio Lúcius, que em renúncia, na realidade, é o tio do pai de Alcione e não o avô de Alcione. Mas ficará para uma outra palestra, porque vocês sabem que o tempo aqui
passa a voar, não é? Então, só para vocês terem uma ideia aqui destes personagens, e então vou-vos contar um bocadinho. É assim, o romance começa com a família de Elvídio Lúcius a voltar de uma estada de muitos e muitos anos na Palestina. Eles tiveram uma comissão de serviço na Palestina e então a família durante muitos anos viveu lá. E ele está a voltar a Roma, porque ele tinha o melhor cargo agora na cidade, na capital do Império. E ele encontra um amigo da vida toda que lhe vai fazer como ofrenda um escravo. E este escravo é Nestório, que é uma encarnação de Emmanuel. É muito interessante, o romance chama 50 anos depois, porque ele vai se passar 50 anos depois da erupção do Vesúvio que derrubou Pompeia e no qual apareceu o Emmanuel nessa sua encarnação. Reparem que ele aqui, quando começa o romance, nós estamos em 131, como vos disse, e ele já tem 45 anos, aproximadamente. Quer dizer que ele encarnou muito rapidamente. O Vesúvio explodiu em 79. Essa grande erupção do Vesúvio que destruiu Pompeia foi em 79 da nossa era. Então, para ele ter 45 em 131, ele encarnou muito rapidamente. Era realmente necessário que aquilo que ele tinha conseguido adquirir com tanta dor, como nós acompanhámos há 2000 anos, viesse a ser vivido rapidamente numa nova encarnação. É muito emocionante porque nós temos que ter muita noção de que nunca temos ideia de quanto tempo nós vamos passar na espiritualidade depois de uma ou outra encarnação. Dou-vos este caso em que, pela possibilidade daquilo que Emmanuel nos conta, nós podemos fazer essas conclusões. Então, como vos disse, eles estiveram durante muitos anos na Palestina e estão a voltar. Elvídio Lúcio estava muito preocupado com a sua filha mais nova, porque ela tinha se aproximado dessa crença esquisitíssima que era os seguidores de Jesus Cristo. E então ele estava muito preocupado. O seu pai, Cneio Lúcio, era um homem muito respeitado em toda a Roma, em todo o governo imperial. Era um homem muito sensato, que tinha realmente um coração extremamente bondoso. Nós vamos ouvir alguns relatos de alguns atos que ele fez ao longo da sua vida. E o filho tinha um amor e uma possibilidade de reconhecer o quanto o pai era realmente um grande mentor de qualquer situação. E então pede ao pai para se encontrar com a neta e para conversando, tentar entender como é que tinha sido aquela história de ela se transformar numa cristã. Se realmente ela era cristã, então vai ser uma conversa entre avô e neta. Eles adoravam-se um ao outro e ela tinha acabado de voltar de muitos anos fora e vai passar uns dias na casa do avô. E então o avô primeiro vai com ela fazer uma peregrinação pelos templos dos deuses romanos. E ela acompanhou o avô amorosamente e esteve com ele em todas as situações. E quando voltam para casa, depois de terem prestado homenagens aos todos os deuses, aos principais deuses romanos, ele vai-lhe propor a conversa e vão conversando. E então Célia vai dizer sim, que não queria de maneira nenhuma ofendê-lo, que tinha ido com ele com muito gosto a todas as ofrendas, mas que realmente com ele ela poderia abrir o coração porque sentia que eram almas com a mesma idade. Vejam bem, é uma menina de 18 anos que está a falar com um ancião, que é um senhor absolutamente respeitado, então é um senhor com muito poder e com muito esteio, digamos assim. E ela diz, avô, contigo eu posso abrir-me, porque sinto que nós somos espíritos com a mesma idade. E vai-lhe contar, então, o que é essa seita à qual ela aderiu. E conta assim. Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico de sombras do sepulcro. Aos poderosos deu as lições de renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais imperecíveis valores do céu. Exemplificou em todos os seus atos de luz, indispensáveis à nossa edificação espiritual para Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia infinita, em nome de quem nos trouxe a sua doutrina de amor com a palavra de vida e redenção.
Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra, porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Alguém que tinha realmente conseguido fazer uma belíssima síntese daquilo que Jesus nos veio trazer. O avô vai conversar com ela e como vos digo, trazer aqui alguma coisa é sempre um pouco acabrunhante, porque é sempre pouquinho daquilo que é a maravilha. Ele é muito respeitoso e ela fala com muita tranquilidade, com muita segurança. Então ele vai ouvi-la. Embora lhe diga, olha, essa coisa de igualdade entre todos, para nós romanos, é uma coisa absolutamente impossível de pensarmos, não é assim? Então ele coloca-lhe as dificuldades, mas fica a meditar sobre aquilo que ela lhe trouxe. Mas não só. O pai tinha dito que ela se tinha transformado numa cristã, como tinha tido uma relação amorosa com um escravo. Quer dizer, era um escândalo atrás de outro escândalo, não era só um. E ela vai-lhe contar, e ela continua a conversar com o avô, e vai-lhe contar quem é esse escravo. Ciro chama-se este escravo de 20 anos, que a vontade do céu deliberou fosse parar em nossa casa. De vez em quando, Ciro me dirigiu o olhar lúcido e calmo que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Isto tinha-se dado há 2 anos atrás. Ciro tinha sido comprado no dia anterior a ele vir do Lúcio levar a sua família numa excursão em barco, numa canoa, num lago próximo de onde era a residência deles. E então eles estão no barco inicialmente e já há uma troca de olhares. Quem poderá explicar esse mistério santo da vida dentro desse divino segredo do coração? Basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar, para que o espírito se algeme a outro para sempre. Eles já estavam ligados há muitos e muitos anos, mas ali houve um reconhecimento rápido. E a situação foi: nessa canoa estava a família, nessa excursão, e de repente houve um vento e levantaram-se ondas e a canoa teve alguns movimentos bruscos e Célia vai cair do barco. E ela começa a sentir-se afogar, imediatamente a seguir Ciro atira-se e salva. E a partir do momento em que ele salva a vida de Célia, a família inteira fica muito agradecida e dão-lhe a liberdade. Ele, que era escravo, passa a ser alguém alforriado, um liberto, como eram chamados. E Célia e ele passam a se ficar muito próximos. E então passeavam muitos e muitos tempos juntos pelos jardins da família e pelos campos em volta. E há um personagem, Pausanias, que é o feitor de Elvídio, não é? Que era o capataz da fazenda, da sua residência, e que os vê demasiado tempo juntos e decide ir fazer queixa a Elvídio. Elvídio fica absolutamente furioso e decide dar a Pausanias Ciro para ele castigar como quisesse. Nunca mais o queria ver, não queria que jamais Célia fosse conversar com ele e nada disso. E então Ciro vai ser castigado brutalmente. E a perspectiva era de realmente ser morto, não é? Lembrem-se que era impensável, nós estamos a falar de uma patrícia, não é? Que era a classe mais alta de Roma, ter qualquer relacionamento com um escravo. E Célia vai dizer ao avô que jamais houve nada entre eles, além de uma grande amizade e de um amor absolutamente platónico, mas o pai não quis saber de nada e realmente mandou que ele fosse castigado. Célia fica absolutamente desesperada e implora à mãe que ele fosse poupado, que fosse liberto. E antes de ele ser liberto, o que ela consegue graças aos apelos da mãe junto ao pai, mas o pai exige que ela nunca mais fale com ele. Antes disso, ela vai ter uma possibilidade de estar com ele está no castigo. E diz a Ciro para Célia: soa agora o penoso instante da separação, mas aqui ou além estarás sempre viva em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida, como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela.
Poderão acaso separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Ciro era cristão e tinha ensinado muito a Célia toda a doutrina de Jesus. E então nós vemos que neste momento Ciro é muito sensato e pede para ela esquecê-lo e que realmente cada um consiga viver a sua vida, embora ele neste momento ainda não pensasse que houvesse uma sobrevida porque estava a ser extremamente castigado. Depois do encontro, então, Célia consegue, junto à mãe, que ela interceda junto ao pai para que ele seja liberto. E ele é liberto. Só que nunca mais se viram. E então, Célia, depois de ter conversado tudo isso com o avô, contou-lhe que era cristã, contou-lhe toda a situação que tinha vivido com Ciro, ela, bastante acabrunhada, digamos, vai contar isto ao pai, ao avô, fazer-lhe esta autoavaliação. Sinto pesar-me no coração muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado que vem a este mundo de maneira a remir-se de passados tenebrosos. Nos meus sonhos proféticos tenho visto uma cruz a que me devo abraçar, com resignação e humildade. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho. Alguém que sentia a dificuldade de, sendo um espírito de luz, encarnar na Terra. Lembram-se que em Renúncia, o primeiro capítulo é exatamente a conversa, ainda no plano espiritual, quando aí Alcione pede ao seu mentor que pudesse reencarnar para ajudar Pólux, que é o espírito, que neste caso aqui é Ciro, e que lá foi o padre Carlos, que ele, o mentor, lembra das dificuldades que havia, mesmo para espíritos muito evoluídos, de encarnar na Terra. A dor toca a todos. E vejam bem que aqui ela sente-se como sendo alguém endividado de tanto peso, de tanta carga que ela sofria. E achava que não tinha, nesta encarnação, a possibilidade de constituir família e que sentia que deveria ser um futuro muito difícil e que ela ia ser exigida em muitas provas. Contei-vos uma parte da história desta família e há uma outra parte que vai interferir muito em todo o desenrolar da vida destas personagens, que é Elvídio Lúcius, filho de Cneio Lúcius. Então, lembrem-se que ele era um rapaz da nobreza romana. Ele tinha, na juventude, tido um romance com Cláudia Sabina, que era uma plebeia. E ela ficou muito apaixonada por ele, mas houve um momento em que realmente a relação não evoluiu. Ela tinha ficado grávida, não sabendo se o filho era realmente de Elvídio, mas ela colocou-se como sendo o filho de Elvídio. E o pai de Elvídio, Cneio Lúcius, adotou esse menino. Mas eles apartaram-se. Só que Cláudia Sabina ficou com aquela amargura para sempre de ter sido rejeitada por Elvídio. E ela não o vai perdoar e vai criar uma trama terrível para tentar vingar-se. Ela queria vingar-se, ela queria ficar com ele para ela e queria vingar-se de Alba Lucínia, aquela que era a sua esposa, e então ela, junto com dois outros personagens, Atéria e Plotina, vão criar uma situação extremamente difícil para estes personagens. Nós vamos encontrar neste primeiro momento a consulta que ela faz a Plotina. Plotina era uma feiticeira e ela vai consultá-la pedindo ajuda com filtros, com venenos e com as suas feitiçarias para conseguir os seus objetivos. E Plotina vai lhe dizer o seguinte: Senhora, hei de ajudar-vos com todas as minhas forças, pois tenho necessidade de dinheiro para atender a necessidades numerosas e prementes. Mas devo afiançar-vos que corremos o risco de perder nosso esforço, porque o anjo de Deus pode aparar os golpes do mal, visto não existir o sofrimento qual o entendemos para os seus corações purificados. Ela está a falar de Célia, que estava próxima à sua mãe. Enquanto a inquietação e a dor podem arrastar as almas vulgares ao turvelinho das paixões e padecimentos do mundo, o espírito que se redimiu realizou em si a edificação da fé, que o liga a Deus Todo-Poderoso. Para esses corações imaculados,
Senhora, a terra não pode engendrar o tormento ou o desespero. Há a dor, mas, assim como Célia tinha-nos mostrado naquele momento em que ela se pensa ser alguém que precisa redimir faltas do passado, e não é minimamente esse o caso, mas a dor existe, só que não existe exatamente o tormento ou o desespero. Não há a perda da clareza daquilo que é a missão de cada um. Os anos passaram-se, o tempo passou, Nestório é escravo, na realidade ele é escravo de Elvídio, doado pelo amigo da vida toda, e ele era um homem muito culto. Ele é liberto por Elvídio, mas fica sendo o professor das filhas. Então ele vai, na realidade, participar da educação de Célia e de sua irmã. Então, Nestório, que era cristão também, ele vai viver não na casa da família, mas perto, e vai dar aulas também, além das suas atividades como cristão, que nesse momento, novamente, tinham que ser completamente encobertas. Tiveram que voltar nessa fase, que estamos na fase do imperador Adriano, às catacumbas, porque não era possível que houvesse uma exposição dos encontros, das reuniões cristãs nesse momento. E então Nestório vai a uma reunião na Via Nomentana, como está aí colocado, à qual também vai Célia e uma amiga da mãe. A mãe estava muito deprimida porque estava a ser assediada pelo marido de Cláudia Sabina. Cláudia Sabina tinha se tornado uma mulher muito poderosa porque tinha se casado com um homem que era o prefeito dos pretorianos, um homem que tinha um poder incrível em Roma. E então, esse homem era, desde há muitos e muitos anos, apaixonado por Alba Lucínia. E então, como a Cláudia Sabina tinha feito muitas confabulações para conseguir, ela tinha muito ascendente junto ao imperador, junto a Adriano. E então ela tinha conseguido que Elvídio Lúcio fosse levado para fora de Roma para auxiliar uma cidade imperial que Adriano estava a construir, em Tibur. E então ele estava fora de Roma, com ela, que também estava a auxiliar nessa tarefa. E ficava Alba Lucínia disponível para ser assediada pelo marido de Cláudia. E isso estava a deitá-la muito abaixo. Uma amiga vê tão abatida que diz: olha, eu não sou cristã, mas eu fui rezar com um cristão, Policarpo, que faz reuniões nas catacumbas na Via Nomentana, e ele conseguiu ajudar-me muito, então acho que tu também devias ir. Só que ela estava tão abatida que não consegue ir, e Célia propõe-se a ir. Célia cristã estaria no seu habitat natural. E então vai então as duas senhoras por um lado, e Nestório, na sua vida de cristão, também vai. Policarpo tinha sido preso, então não podia fazer a preleção dessa noite. Quem vai fazer a preleção é Nestório. Lembrem-se que Nestório é o Espírito Emmanuel. E então Nestório faz uma preleção muito especial sobre aquela passagem do Evangelho: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que eu gostaria também de vos trazer, mas não temos que cortar muito. E depois da palestra de Nestório, Célia vai se dirigir a ele e vai conversar com ele, perguntando: então és cristão e nunca tinhas dito nada? Não, eu respeitava a fé da casa na qual eu trabalho, não é assim? E, de repente, destacou-se de todos os grupos um jovem forte e simpático que se aproximou da tribuna com os olhos fulgurantes de ansiedade e alegria. Acercou-se de Nestório e de Célia. Com os braços estendidos ao mesmo tempo que o liberto e a jovem Patrícia exclamavam, com a mesma voz, tocada de emoção e profundo júbilo: Ciro, Ciro. E ele, Ciro, diz: meu pai, Célia. Então Ciro é, na realidade, filho de Nestório, que, como ele, tinha sido escravizado há muitos e muitos anos atrás. E eles reencontram-se aqui. Nós estamos nas catacumbas e é descrito lá por Emmanuel que Célia sentia-se no paraíso, naquela possibilidade de reencontrar o seu amado.
Eles ficam muito comovidos, mas já era muito tarde, e então vão cada um para o seu lado, e vão. O pai, Nestório, muito sensível, sentiu que tudo aquilo era muito crítico, não é? Como é que uma Patrícia e um ex-escravo já, ele descobre que o filho tinha, na realidade, depois sido liberto e tudo o que tinha acontecido, mas isso vai ser o que o filho vai lhe contar, que algo de muito terrível viria por aí. Então, Nestório já estava preparado para as dificuldades que viriam. Vocês lembram que Pausânias foi aquele que denunciou a amizade de Ciro e Célia quando estavam ainda na Palestina? Pois Pausânias tinha ido atrás das duas senhoras, de Célia e da amiga da mãe, quando elas foram até às catacumbas. E quando vê Nestório, cristão, e revê Ciro, ele achou que era necessário ele denunciar novamente. E é o que ele vai fazer. Como o pai de Célia estava fora de Roma, ele vai falar com o avô, com Fábio Cornélio. E as coisas correm francamente mal. Eles são presos no dia seguinte a terem se reencontrado, e nessa fase a perseguição estava realmente muito terrível. Mas Adriano dava uma possibilidade de a pessoa refutar a acusação de ser cristão ou de confessar que realmente professava essa fé. E são centenas que são presos nessa leva dessa denúncia de Pausânias, e muito poucos, só 32, é que fazem a reafirmação da sua fé. Entre eles estava Nestório e Ciro. Então eles são presos e são condenados à morte. Eles seriam mortos nas festas de Adriano. Adriano estava a chegar ao fim do seu reinado, ou do seu reinado, deve ser do seu império, e ele ia se retirar para essa cidade, para Tibur, e ele queria fazer ainda muitas festas. Antes de ir para Tibur, ele queria fazer uma viagem até à Grécia. Essas viagens do imperador duravam anos. E antes da viagem, então, tínhamos essas festas nas quais Ciro e Nestório vão perecer. Vocês lembram-se que eles tiveram aquele encontro difícil quando Ciro estava a ser castigado, e agora, novamente, vão ter um encontro muito difícil, em que, novamente, Ciro é a voz da sensatez, é a voz do realismo, e vai dizer a Célia: suponhamos que vou fazer uma longa viagem imposta pelas circunstâncias, mas, se Deus permitir, estarei de volta ao mundo no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro? Não importa sabê-lo, porque de qualquer forma sempre nos amamos pelo Espírito, dentro de nossas realidades imortais. Promete-me que serás alegre e forte, esperando a minha volta. Não permitas que energias destruidoras te maculem o coração. Este é o último encontro deles, nesta encarnação de Ciro. E Ciro, no dia anterior a este encontro com Célia, tinha tido um sonho, que na realidade é um desdobramento, não é? Em que ele tinha rogado, ele estava pacificado com a perspectiva de ser morto, mas tinha rogado a que pudesse reencarnar rapidamente perto de Célia. E então é essa a esperança que ele lhe dá. Como vos disse, Ciro e Nestório vão perecer nas festas de Adriano. Em todos os momentos de grandes dificuldades, inclusive na passagem, no momento em que eles são mortos, Célia estava com o seu avô, Cneio Lúcio, mas Cneio Lúcio já tinha muitos e muitos anos. E o seu coração fica muito debilitado e ele vai ficar muito, muito doente. Na perspectiva da sua passagem, a família inteira estava em torno, especialmente Célia. E é muito emocionante a conversa que Cneio Lúcio tem com a neta, quando lhe diz que já era cristão, que compreendia agora a riqueza da reencarnação, não é? Como uma ideia de possibilidade de recuperação e de justiça para todos. E ele vai partir como os grandes, não é assim? Vai ter tempo para se despedir, menos do filho, porque estava longíssimo, não conseguiria vir, não é? Já estava na viagem à Grécia com Adriano, e ele vai fazer a passagem
nas mãos de Célia, e do outro lado Célia tem a primeira visão dela e ela vai ver que entre vários espíritos Nestório também veio buscar que nem o Lúcio. E Nestório vai-lhe contar o seguinte: Nestório espírito, Célia consegue visualizá-lo e diz: filha, Ciro já veio e vê-lo-ás breve. Acalma o coração e aguarda a tua fé sem desdenhar o sacrifício. Adeus. Junto de alguns amigos desvelados aqui viemos buscar o coração de um justo. Vocês sabem que um justo é uma grande qualificação, não é? Nós sabemos que em Israel existe um jardim dos justos, todos aqueles que conseguiram ajudar os judeus ao longo da sua história, têm lá, de alguma forma, uma árvore com a sua inscrição. Então, Canelo Lúcio realmente é alguém que já tinha evoluído muito e que pôde ser um amparo importantíssimo para Célia nesta sua encarnação. Lembram-se que aquela feiticeira que Cláudia Sabina tinha ido consultar tinha dito: Senhora, farei tudo e sou uma feiticeira muito poderosa, mas há um anjo de Deus que está perto dessa que queres atacar. E ela estava certíssima, porque este anjo de Deus vai conseguir aplacar uma trama inacreditável. E então a trama é assim. Lembram-se que Elvídio tinha partido com Adriano naquela viagem pela Grécia de vários anos e estava também Cláudia Sabina entre a corte que acompanhava Adriano. E Cláudia Sabina, muito astuta, nesse momento fazia-se de amiga. Como algumas vezes ela tinha tentado assediá-lo e ele tinha-se recusado, nessa viagem ela fez-se de grande amiga, mas foi colocando-lhe a dúvida em relação à própria esposa, contando-lhe da malvadez, da maldade do seu marido e de que sabia que ela, Alba Lucínia, a esposa de Elvídio, era o grande amor da vida do seu marido. E então, vocês imaginam, são anos e ele estava a ser remoído por essas inquietações. Ela consegue voltar para Roma uma semana antes de Elvídio, exatamente para que poder montar a sua trama. E a trama era a seguinte: como vocês sabem, tem havido ao longo de toda a história um local onde as crianças recém-nascidas e que são rejeitadas são colocadas. Em Roma chamava-se a Coluna Lactária. Era um local onde os recém-nascidos que não queriam, que ninguém queria que soubessem de quem eram e também não queriam ficar com eles, eram colocados. Então a Téria, que era uma escrava que tinha sido uma serva, que tinha sido colocada na casa de Alba Lucínia por Cláudia Sabina, exatamente para saber tudo o que acontecia na casa, vai até esse local e vai buscar um recém-nascido. Cláudia Sabina tinha conseguido com Plotina, a tal da feiticeira, um veneno que adormeceu Alba Lucínia, e então o que ela ia fazer o cenário era de um parto. Então, como se Alba Lucínia tivesse ficado grávida do marido de Cláudia e a criança nascesse. Então, essa serva, a Téria, vai trazer o bebê e vai montar no quarto dela adormecida todo o cenário como se o bebê tivesse nascido naquele momento. E esse era o dia em que voltaria Elvídio da sua viagem de anos com o imperador. Vocês imaginam a cena. Só que era um anjo de Deus que estava lá perto e Célia acorda. E ouve que havia uma criança a chorar, aquelas coisas que os bebés fazem, não é? Eles choram. E então vai até o quarto da mãe e fica completamente estarrecida com o cenário que vê, não é? Assim, como se pode imaginar. A Téria vai tentar reafirmar a situação e diz: é uma desgraça que aconteceu, mas eu tive que ajudar a sua mãe no parto esta noite. E Célia, inspiradíssima, diz: não, esse bebê vai ser meu. E então leva o cenário todo do parto, do quarto da mãe para o quarto de Célia. E Célia vai assumir essa criança. Isso era absolutamente impensável para uma Patrícia ter um filho fora do casamento. Era uma coisa que dava direito ao pai matá-la. Não era pouco o crime.
E então a Téria, que estava completamente surpresa como é que aquele plano terrível que elas tinham engendrado poderia ser alterado dessa forma, ela vai dizer-lhe: mas e a menina? Já pensou que essa ideia de sacrifício é impossível? Com quem ficarias no mundo? Vosso pai, porventura, suportaria ver-vos assim como mãe de uma criança infeliz? E Célia diz: eu? Exclamou a jovem com atitudes reticenciosas, como se desejasse lembrar alguém que eu pudesse valer em tão dolorosas circunstâncias. Eu ficarei com Jesus. E é isso que ela vai fazer. É uma saga absolutamente emocionante, de uma força e de uma determinação muito, muito, muito inacreditáveis. E ela vai pegar aquela criança no colo. Algumas horas depois chega o pai, que vê aquela situação toda e faz aquilo que seria de espetar. Na realidade, ela implora que ele não a mate, porque ela quer cuidar daquela criança, e ele diz que poupa-lhe a vida, mas ela está morta para a família. E tão morta está que vão encenar os seus funerais para justificar o seu desaparecimento junto à sociedade romana. Isso acontece também. Célia vai sair, né, com a roupa do pelo, é isso que ela leva, e aquele bebê nos braços, uma menina, Patrícia, vocês imaginam que não conheceria nada da vida do povo, não é? E lá vai ela com o seu bebê e vai conseguindo, com muitas tropeções, com muitas dificuldades, ir sendo amparada por alguns cristãos que se conduíam daquela menina com um bebê. Ela colocava-se como viúva, que não tinha qualquer outra família e que tinha que ir para algum local. Ela não sabia para onde ia, então ela ia passo a passo, encontrando um destino conforme ela ia recebendo as intuições, e assim vai. E ela vai afastar-se de Roma em direção a Nápoles. E num determinado momento do caminho, em que ela está exausta com aquele bebê, no meio do nada, ela vai recolher-se a uma gruta. E de repente houve cavalos a passarem, e entre o medo de serem bandidos ou de ser alguém que a ajudava, a situação era tão desesperada que ela sai para ir ver quem era. E entre três cavaleiros que estava o seu cunhado, aquele que tinha dado a Elvídio Nestório como prenda e que se casou com a irmã de Célia. Mas ele finge que não a conhece. Ele reconhece-a, mas finge que não a conhece. Vocês imaginam alguém que já está absolutamente exausto, numa situação absolutamente sem qualquer apoio, e é nesse momento em que é negado, ela sente-se muito, muito, muito em baixo. E vai muito deprimida para voltar à gruta com o seu bebê, e nesse momento o avô, Cnei Lúcius, aparece em espírito e tenta apoiá-la. E vai dizer: eis, filhinha, disse apontando a criancinha, que Ciro cumpriu a promessa, regressando prestes ao mundo para estar mais perto do teu coração, sob as bênçãos do Cordeiro. Nesse momento ela entende que o bebê que ela tem nos braços é o seu amado Ciro. Num momento absolutamente crítico na sua trajetória, mas esse amor podia tudo. E então ela retoma as forças e vai continuar com o seu bebê. O tempo passa muito rápido e vejam bem, eu estou no slide 21 e tenho 44 para vos mostrar. Mas nós conseguiremos. Eu vou agora acelerar um bocadinho, espero eu. Mas estamos nesse momento que é muito, muito emocionante, quando ela sabe que o bebê que tem nos braços é o espírito do seu amado de volta. Ela vai continuar, e vocês lembram-se que ela está a ir como lhe manda o caminho e a intuição, e vai chegar a uma pequena cidadezinha, Minturnes, e há uma casa que nos arredores de Minturnes que lhe chama a atenção. Era uma casinha com um belo jardim em volta, mas muito isolada. E ela vai até lá e bate à porta e é recebida por um ancião. E esse ancião tem uma cruz ao peito, o que era
um fato raríssimo, porque os cristãos, vocês sabem, eram perseguidos, então, mas era um homem que já tinha muitos anos, 70 e qualquer coisa, e colocava a sua fé claramente. Bom, então Célia, quando o encontra, fica profundamente feliz e eles reencontram-se de uma forma muito amorosa. Ele é o irmão Marinho, é assim que ele é, nesse momento, conhecido, porque tinha-se recolhido a um convento que existia já no Egito, perto de Alexandria, onde alguns cristãos se tinham retirado do mundo para conseguirem professar a sua fé e irem fazendo caridade em torno do mosteiro. E ele lá era conhecido como Irmão Marinho, que já há alguns anos que vivia nesse mosteiro na Alexandria, mas que tinha vindo até Minturnes, até essa cidadezinha na Itália, para levar a sua filha, propondo-lhe que ela se transvestisse de homem e que fosse viver com ele no convento. Só que, lembram-se que já quando falámos de Ave Cristo, falámos das pestes que se difundiam no Império de uma forma muito, muito rápida. E então a filha morre, levada pela peste, e o irmão Marinho estava nesse momento também doente, por isso é que ainda não tinha voltado a Alexandria, mas tinha o plano de o fazer. E fica muito emocionado quando vê Célia com aquele menino, e ele tinha acabado de perder uma filha, então recupera a filha. E esse personagem, Irmão Marinho, só para fazer o apontamento, não posso entrar sobre o tema, mas na realidade, o seu nome romano era Lésio Monácio, que é uma outra encarnação de Batuíra. Então, este romance traz-nos, vejam bem, Emmanuel, Batuíra, que nem o Lúcio, é um conjunto de espíritos muito especiais na nossa própria história, não é? Que se encontram neste romance. E ela é acolhida pelo Irmão Marinho e fica a viver já como filho, ok? Filho do Irmão Marinho. Então, aquela ideia de se transvestir da filha passou para Célia. E então ela é apresentada como sendo o seu filho e ela já está transvestida. O bebê tinha passado demasiadas dificuldades no caminho. E então o bebê, alguns dias depois de chegarem a Minturnes, vai falecer. E Célia fica completamente desolada. Alguns dias depois aparece Ciro em espírito e vai dizer-lhe assim: Célia, não renegues o cálice das provações redentoras quando as mais puras verdades nos felicitam o coração. Depois de algum tempo na tua companhia, eis-me de novo aqui, onde devo aurir forças novas para recomeçar a luta. Não entristeças com as circunstâncias penosas da nossa separação pelas sendas escuras do destino. És minha âncora de redenção, através de todos os caminhos. Jesus, na infinita extensão de sua misericórdia, permitiu que a tua alma, qual estrela do meu espírito, descesse das amplidões sublimes e radiosas para clarificar meus passos no mundo. Luz da abnegação e do martírio moral que salva e regenera para sempre. Tens sido o ponto de referência para a minha alma em todos os seus esforços de paz e regeneração, na reconquista das glórias espirituais. Ao teu influxo, pude testemunhar minha fé no circo do martírio, selando pela primeira vez minha convicção em prol da fraternidade e do amor universal. Por ti, desterro de mim o egoísmo e o orgulho, sustentando todas as batalhas íntimas na certeza da vitória. É uma declaração de amor lindíssima, do reconhecimento do quanto essa alma, o quanto esse espírito era importante, fundamental na sua trajetória. Pelo que nós entendemos dos romances dos dois em que essa relação é abordada, em Renúncia e aqui em 50 anos depois, eles eram espíritos que evoluíram durante algum tempo juntos, só que Célia foi e ele ficou nas suas dificuldades, não é assim? E Célia vem, como ele diz aqui, dos seus ambientes de luz para ajudá-lo aqui e muitas outras vezes. Estas são as duas que nós temos o relato. E então o menino perece, mas perece também o Irmão Marinho. Célia, o Irmão Marinho, antes de falecer,
ele tinha tomado as medidas necessárias para que o seu filho, lembram-se que Célia era o seu filho, herdasse o pouquinho que ele tinha, e com esse pouquinho de dinheiro ela vai para Alexandria propor-se a entrar no convento, onde o seu pai, não é? O seu pai, também entre aspas, aqui tinha estado. E ela tem algumas dificuldades em ser admitida, mas ela consegue e, como sempre, não é assim, marca a diferença, marca a sua posição de luz e é muito respeitada dentro do convento depois de algum tempo. No entanto, Epifânio, que era exatamente o superior do convento, tinha muitas dificuldades com ela, porque ela que é ele, não é? Vejam que ela que é ele. Porque ela dizia aquilo que sentia. E Epifânio era um pouco tirano. E então tinha muita dificuldade com alguém que pensasse alguma coisa pela sua própria cabeça. E decide que uma boa forma de se livrar de Célia, do irmão Marinho, era colocá-lo com a tarefa de tratar das provisões do convento. Então, 2 vezes por semana, ela tinha que ir até uma feira, que era uma grande distância, mas era um mercado mais próximo que existia, e isso exigia que ela pernoitasse uma noite numa estalagem. E foi assim que a filha do estalajadeiro teve a oportunidade de criar mais uma trama, que foi dizer que o irmão Marinho é que era o pai do bebé do qual ela estava grávida, sem dever. Então vejam que, pela segunda vez, estava Célia com um pequeno bastardo às voltas. E o estalajadeiro vem reclamar junto ao convento, junto ao Epifânio, superior do convento, e Epifânio, que já não é que se sentisse muito à vontade com a presença do irmão Marinho, Célia, ficou absolutamente chocado e decide expulsar Célia. E então Célia vai pedir: meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre. Sou ignorante e encontro-me doente. Ela estava tísica já. Não me desamparais, considerando a palavra do Divino Mestre, que se afirmava como o recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do horto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite no amanho da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederdes essa graça por mim, concedei-a por este pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Epifânio queria muito dizer que não, mas sentiu que a comunidade dos outros irmãos ficariam contra ele, e então decide que não vai decidir sozinho, que serão todos a votar, digamos, e como assim ela conseguiu ficar. E ela vai fazer, nesse pequeno casebre onde ela vai viver, ela vai criar um horto maravilhoso que vai alimentar o próprio convento. Mas não vos vou poder contar tudo. E milagres acontecem. Ela, que era esse espírito que tinha passado por tantas dificuldades, dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio a pé, com um filhinho quase agonisante, buscando as estradas de Alexandria à cata de recursos. Era de tarde. Batendo à porta humilde do irmão Marinho, este levantou as fibras da alma abatida, convidando-o às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentinho, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras, Célia, entregando-se a esse ato de fé, pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno, agonizante, recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também a chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos, de todas as categorias sociais, que lá iam rogar as bênçãos de Jesus através daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos. Então, o irmão Marinho começa a ser conhecido nas redondezas e a sua fama chega até Roma. E em Roma muita coisa tinha acontecido e o seu pai acaba por saber de toda a trama que tinha ocorrido
e Elvídio quer mais do que nunca encontrar a filha. Ele procura pela Itália inteira, mas não consegue encontrá-la. Um amigo, vendo-o desesperado, convida-o a ir a reuniões cristãs, porque são um lugar onde se conseguia alguma paz de alma. E aí temos Elvídio Lúcius, aquele grande romano, patrício, muito orgulhoso, a ir a reuniões cristãs, e numa delas ele vai ouvir o testemunho de alguém que esteve com o irmão Marinho e decide que ele precisa ir até lá. Então aqui deixo-vos 3 pontinhos. Só contar-vos ainda. Nos arredores de Alexandria, a filha de Elvídio Lúcius havia granjeado a melhor e merecida fama de amor e bondade. Transferida para aquela região de gente pobre e humilde, convertera todas as recordações mais queridas, bem como as suas dores mais íntimas, em hinos de caridade pura, que se evolavam ao céu entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes. Havia muito começar a entisicar, e contudo não abandonar a faina apostolar junto dos sofredores. De tarde, lia o Evangelho ao ar livre para quantos lhe buscavam um amparo espiritual, explicando os ensinos de Jesus e de seus divinos seguidores, fazendo crer nesses momentos que uma força divina dela se apossava. E como vos disse, é a história deste encontro, nesta encarnação de Célia e Ciro. O menino, o filho da filha do estalajadeiro, ficou durante alguns anos com Célia, mas também, ainda muito jovem, pereceu. E ela fica muito, muito triste quando perde o segundo menino. E o pequenino Lúcius vem um dia tentar aconchegar o seu coração e diz: filha querida, não te magoe essa nova separação do ser idolatrado. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor houve por bem de ferir a tua alma sensível e generosa. Depois de performar por alguns anos a tua senda terrena, o espírito de Ciro volve de novo ao além para saturar-se de forças novas. E ela diz: mas meu pai, por que é que há esses falecimentos tão rápidos e tão em seguida? E ela diz, inclusive, Ciro já era alguém que tinha entendido algumas coisas, já tinha perecido no... Vocês vão ver aqui. Ele diz que nem o Lúcio, o espírito, sim, são as leis da prova que regem os nossos destinos. Mas Ciro há alguns anos não chegou a morrer pelo divino mestre no martírio e no sacrifício. E vai dizer o avô em espírito: filha, entre os mártires do cristianismo, aos que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates, Ciro é do número destes últimos. Lembremos-nos que em qualquer encarnação nós não podemos ter ideia de qual é a história que aquele espírito traz. Isso é fundamental, nós nos lembrarmos que há muitas pessoas que acham, mas como é que este, que já tinha perecido junto aos mártires do cristianismo, depois, em renúncia, é aquele padre tão cruel que se junta à Inquisição e que acaba por ser o tirano, o algoz de Alcione. Mas essa é a realidade, nós não temos noção da história dos espíritos. E é muito e muito importante que, para nós conseguirmos cultivar a nossa humildade, que é a maior das virtudes, nós consigamos reconhecer essa realidade. Nós somos todos espíritos a caminho da perfeição, cada um no seu momento, e nós temos que respeitar a todos, sem saber qual é o momento e sem fazer julgamentos, mesmo pelas encarnações que conhecemos. Espero que tenham ficado com vontade de ler 50 anos. Nós temos aqui o livro. É pequenino este e é baratucho, não é, Beatriz? 6 euros o pequenino, 9 euros o maiorzinho, mas aconselho mesmo, se não têm, fiquem com ele, é muito, muito especial. Espero ter-vos trazido um bocadinho que vos comova, que vos tenha comovido e que vos mova a entrarem nos romances de Emmanuel. E este é uma pérola especialíssima. Dizer qual dos 5 é melhor quando temos Paulo e Estevão é muito, muito difícil, mas é muito, muito, muito especial. Célia Alcione é um espírito muito iluminado e nós podemos, ao ter contacto com as suas 2 histórias, ficar mais próximo dela e ter uma possibilidade de contactá-la melhor.
e com certeza todos nós precisamos das suas bênçãos. Muito obrigada por me terem ouvido e, como vos disse, tinha muito mais para vos contar. Só cheguei até ao 34, ainda havia mais 10. Quem sabe isso vos move a ir ao livro. E esta história, de facto, é muito bonita, mas é uma história que também nos fala sobre a imensa abnegação deste espírito que soube criar dentro de si aquilo que Jesus nos veio entregar, que foi o seu reino, e que Ele nos veio contar essa história e veio-nos dizer que esse reino de amor nós criamos no nosso coração. E foi o que Célia fez. Célia trabalhou-se intimamente, profundamente, através da dor, através da dificuldade que todos nós sentimos na vida. Jesus, um dia em Jerusalém, respondia ao juiz que não há mármore mais puro e mais belo que o sentimento. É o amor, é a abnegação, é a bondade e é a caridade que ela de facto desenvolvia que podem promover em nós essa renovação que este Espírito nos veio mostrar. E o cinzel, como Jesus respondeu ao doutor, o cinzel mais belo é a boa vontade sincera. Então é com essas duas matérias, se assim quisermos chamar, o sentimento e o cinzel da boa vontade, que nós temos que fazer esse trabalho que também Célia fez, tão bem feito, ajudando Ciro no seu percurso e todos estes espíritos que a Ana Catarina não chegou lá, mas com certeza ela iria falar da família e do encontro provável da família no final do livro. Portanto, leiam. De facto, é um livro que vale a pena. Vamos então encaminhar-nos para a nossa prece final.